Muito bom, bom que você está aqui. A gente vai dar continuidade à nossa aula que a gente estava dando, falando sobre a sabedoria da mulher, e nada melhor do que Avram Avinu, essa música bem bacana e bem especial, para nos, né, guiar também nesse caminho da intuição, né? Que a mulher ela tem muito isso, e a gente preserva isso bastante. Deixa eu tirar ele só daqui do... Depois eu ponho o link lá no nosso grupo lá. Bom, a gente está sempre à procura disso aqui, né? Da felicidade, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Então, é uma frase assim, que eu gosto muito de usar e de lema de vida mesmo, né? O que é felicidade, né? Então, felicidade é você estar pleno com aquilo que você construiu, com aquilo que você acredita. Então, a mudança ela vem da gente, não adianta esperar de fora, né? Porque se a gente ficar esperando, as coisas não vão cair do céu, como eu repito sempre aqui. Então, é muito importante essa frase, seja mudança, né? A gente tem que fazer essa mudança, e para isso a gente tem que trabalhar muito a nossa parte interna, para que a nossa parte externa também esteja muito boa. Então, essa é uma parte que eu gosto muito de preservar e de falar da felicidade, né? E a gente procura muito ela, né, fora, mas ela está sempre dentro da gente, né? Basta a gente trabalhar isso e a gente encontrar e estar pleno, né? Que felicidade é estar pleno, né? Alegria a gente tem o tempo inteiro, mas a felicidade é quando você está pleno e você está falando, uau, estou bem, sabe? Aquilo lá não vai me atingir porque eu sei aonde eu estou e aonde eu me basear, que é a felicidade. E aí, dando continuidade na nossa aula, que a gente falou, né, o resumão da primeira, dos bons olhos, né, de exercitar a gratidão, que isso tem tudo a ver com a felicidade. E as dificuldades vêm para nos auxiliar, né, a encarar de frente, e que logo as coisas que se ajeitarão. E a gente terá a ser evoluído como pessoa e transformar a escuridão em luz. E através das nossas atitudes, né, com essa mudança, e é palavras que dão porte, né, que dão força para poder enfrentar, às vezes, a arrogância do outro, o egoísmo, a preguiça, a maledicência da gente mesmo, né? Que não farão parte de nossos pensamentos, nem de nossas atitudes. E isso é estar sempre em transformação, em busca da felicidade, né, da harmonia plena. E, para isso, o que seria essa transformação, né? Como é que eu faço essa transformação? A gente vem falando desde a primeira aula sobre essa transformação da sabedoria, né? Então, por exemplo, se chega alguém, a gente já falou um pouquinho disso nas outras aulas, mas se chega alguém para desabafar com a gente, né? Você sabe que essa pessoa ela tem uma certa tendência a falar mal dos outros, que não vai te ajudar em nada, não vai acrescentar em nada. Então, uma pessoa negativa, uma pessoa que vem com falas muito assim depressivas, de tristeza. Então, assim, como é que eu preciso me portar, né? Já que eu estou à procura de um crescimento, né, de uma harmonia, como que eu faço para ouvir essa pessoa ou não ouvir? O que eu tenho para dizer para essa pessoa, né? Então, a gente sempre diz, às vezes, a gente passa por situações na nossa vida que a gente, às vezes, não entende para que eu preciso passar por essa situação, mas, no fundo, é um crescimento mesmo para a gente, e pegar todas essas coisas que a gente vive e transformar, né? Então, se estiver passando por um momento desse, respira fundo, pergunta para você mesma assim: será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Será que eu vou ajudar essa pessoa a transformar alguma coisa? Vou acrescentar algo positivo se eu ouvir, se eu souber do que essa outra pessoa está me falando? E se essa mesma pergunta teria que ser feita até para essa pessoa, né? O que você está me trazendo esse assunto? O que ele é relevante para a sua vida, para a minha vida? O que a gente pode fazer para ajudar? Se não tem nada para ajudar, nada para acrescentar, nada para transformar, então para que falar? Né? Então, isso é um caminho de modificar, né? De transformar e acrescentar a atitude negativa para uma atitude positiva, fazer o outro pensar com respeito àquilo que ele está trazendo e mostrar para aquele que não tem algo a acrescentar. E se não tem algo a acrescentar, não tem nada para se falar, né? Então, isso é muito importante também, fazer parte da transformação, né? Porque a gente quer uma mudança positiva em nossa vida e na vida do outro também. Agora,
Se também não há nenhum motivo para ouvir a outra pessoa, o que ela está te dizendo, seja o que for, né, o assunto, né, e em tom de fofoca, não dê continuidade ao assunto, corta mesmo, seja sincera, tenta mudar o assunto para algo positivo, e assim afastar esses sentimentos negativos e de que pode nos levar até à idolatria, né? Que é a arrogância. A arrogância ela vem para o lado da idolatria, que eu sou melhor, que eu sou poder, que eu sou tudo, e esquece do outro com o nariz empinado e, no final das contas, não leva a nada, né? E é um vício isso, né? Um vício ficar sabendo da vida alheia e querer desagradável. Então, isso é uma forma que a gente usa bastante para se evoluir como ser humano, para transformar quando eu não tenho nada a acrescentar para o outro, né? De bom. Então, melhor não ouvir. Agora, se eu tenho algo para acrescentar, e se eu posso ajudar, e se eu posso trazer formas de mudança, por que não ouvir e ajudar e ter essa atitude positiva, né? Isso é um fato. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter mais controle, né, além da fofoca, é o costume que a gente tem, infelizmente, de reclamar. A gente tem uma mania de reclamar, assim, dá um prazer até reclamar, né? Vamos reclamar. Lá, às vezes, nós sentimos mais leve até reclamando, né? Mas é uma furada. Isso é uma... Reclamar parece que é uma coisa boa, que vou tirar para fora, vou me sentir mais aliviada. Mas quando a gente reclama, a gente sente mais tristeza, mais mágoa, desespero, ingratidão, depressão até, né? E assim começa a se culpar e comparar seus infortúnios e esquece da própria virtude que a gente tem. Então, o reclamar nos leva até a culpar os outros. Não é sempre a culpa dos outros. Reclamar é isso, eu não assumo minha responsabilidade, o outro que está sempre errado. Né? A gente terceiriza os nossos erros. E ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, todo mundo está aqui para evoluir, para crescer, por isso que a gente está nesse mundo, né? E temos 24 horas por dia para fazer a diferença em nossas vidas e na vida dos outros. E o reclamar, ele atrapalha bastante nessa evolução que a gente vem procurando de ser pessoas melhores. E talvez até você ache a solução do problema na reclamação, né? E um culpado, vamos dizer assim. Mas isso só vai te afastar do bem-estar, da gratidão e dos olhos bons, né? Dos olhos de ver as coisas boas. Mas aí você pensa, pô, mas o outro me trata mal. O outro, tipo assim, resmunga, não fala direito. Poxa, e por que eu tenho que estar bem com ele? Por que eu tenho que me comportar bem com ele? E eu te trago outra pergunta. Você é o outro? Você precisa se comportar como a pessoa está se comportando? Essa é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer, para não se perder. Então, a mudança está em mim, né? Eu não estou no outro, né? E o segredo disso daí também é o diálogo, porque é o essencial, é a base das soluções dos nossos problemas, do ser humano principalmente, que ele nos auxilia nas ideias, nas convicções, e a gente não tem certeza de nada, né? A gente está aqui aprendendo. Isso não quer dizer que você tem que se humilhar, nem que você tem que se enganar, nem que você tem que se engrandecer, mas fazer a diferença. Né? As pessoas em nossa volta aprendem com isso, né? Olhando, observando também. A gente acha que não, mas a gente está... A gente tem família, a gente tem outras pessoas em volta, a gente tem sim, o nosso comportamento ele é toda hora observado. Então, essa mudança, né, do respeitar e agradecer vai influenciar quem está perto de você. Né? E isso faz a diferença para quem ouve e para quem escuta. É bem diferente quando a gente ouve e quando a gente escuta. Eu já vou falar isso bem interessante. Né? E o diálogo, gente, precisa de duas pessoas que estejam falando. Né? Seja em casa, seja no trabalho, na família, na rua, em qualquer outro lugar, você está conversando, você está dialogando com outra pessoa. Né? E, às vezes, você dialogar, talvez vira um monólogo, porque a outra pessoa não está te ouvindo. E aí não adianta você berrar, não adianta você espernear, não adianta você impor a sua ideia, né? Mas adianta, talvez, você contar, conversar, trocar, compartilhar, lembrando sempre que somos diferentes. Então,
A ideia aqui, se você sentir que o outro não está te ouvindo, é chamar atenção e falar, puxa, eu estou falando uma coisa legal, você consegue ouvir? Ou nesse momento você não consegue ouvir, quando é que a gente pode sentar para conversar sobre esse assunto? Então, assim, o diálogo, ele vem nos ensinar também a aprender a ouvir e a escutar o outro, como eu falei acima, né? E é muito interessante que no hebraico, simulev, né, colocar o coração, quer dizer, simulev, ponha o seu coração naquilo que eu estou falando, ou seja, preste atenção, isso quer dizer ouvir, né? E escutar é ter aquela atenção plena. Então, eu escuto, eu estou ouvindo, ou seja, eu estou adquirindo aquilo que você está me falando, e não só estou escutando, é uma diferença muito grande. Escutar é tipo, ok, estou te ouvindo. Mas o ouvir é o dar atenção, é simular, coloca o seu coração naquilo que o outro está te falando. E isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, a gente está falando aqui da importância de como chegar a dialogar com o outro, como eu faço o outro me ouvir, né? Que a minha fala tenha valor e que a minha forma de pensar tenha valor, né? Então, quanto menos eu reclamo, mais eu consigo chegar nesse momento que a pessoa vai parar para te ouvir. Se eu sou uma pessoa que tem a tendência a ficar reclamando, o outro não vai querer te ouvir, porque ele já vai entender, falar, lá vem a reclamona, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante e acha que é uma coisa natural, e não é natural ficar reclamando e repetindo o tempo inteiro. Falando em reclamar, eu trouxe aqui uma passagem bem bacana da Torá, que é uma passagem muito interessante, que eu vou mostrar aqui, que é essa passagem aqui, quando o povo estava saindo do Egito, fez a abertura do mar, em Êxodos 15, passo 24, e está assim, ó. É muito interessante. Vai Moshe Israel meyamsu, vai atzu el amidbar, shur, belchu shloshet yamim bamidbar, velo matzu mai. E foi que o povo passou pelo mar, Moshe abriu o mar, e foram andando pelo deserto de Shur, e lá eles ficaram andando por 3 dias e não encontraram água. Presta atenção. Vai avô maratá, veloyarlu listot mai. E a água que eles tinham estava amarga e não conseguiram achar água para beber, né? Porque estava amarga. Vai luno ha'amal Moshe. E reclamou o povo para Moshe, aos gritos, dizendo, que vamos beber? Manistê. Vai tzakel Adonai, vai oreu Adonai etz, vai ashlech elamai. E foi que a Moshe gritou para Deus e falou, Deus, pelo amor de Deus, cadê água? Traz água para já atordoado com tanta bagunça, com tanta gritaria em cima dele. E Deus ouviu e trouxe a água para o povo. Uma passagem muito interessante aqui em português. E o povo queixou-se contra Moshe, dizendo, que beberemos? E clamou ao Eterno Moshe, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore, e jogou-as nas águas, e as águas se adoçaram, e ali deu ao povo estatuto leis, e ali o provou. E aí vem Rashi explicar essa passagem muito interessante, que a gente tem que lembrar que o povo tinha acabado de atravessar o mar. Ele acabou de ver os milagres mais impressionantes que podia ter no mundo. E já em 3 dias já estavam reclamando por questão da água. É muito interessante. E a água, ela tem uma conotação muito ligada no judaísmo à vida, né? À continuidade. Então, é muito interessante essa passagem, porque logo em seguida, 3 dias que eles passam pelo mar, não tem água, e eles reclamam. Mas será que eles estavam errados em reclamar? Tem essa pergunta também. Estavam com sede, deserto, cansados, né? Então a gente vai ver aqui o que o Rashi fala para a gente sobre essa passagem. Será que eles estavam errados em reclamar? E o Rashi diz o seguinte, que aquilo ali, essa passagem, foi um teste que Hashem fez com o povo. O teste pelo grupo, e não para um indivíduo, é o grupo. A influência que tem uma pessoa no grupo. Se um começa a falar, como é que o outro vai lidar com aquilo?
Se um começa a ter uma atitude negativa, como é que o grupo vai se portar naquela negatividade? Vai dar continuidade ou vai parar? Espera aí, não é bem assim, vamos repensar, vamos retrospectiva. Foi para isso essa passagem. E ali a Kadosh Baruch Hu pôde ver que o povo não estava preparado para ter um líder, como Moshe Rabbeinu, né? E ele queria que o povo entendesse a importância de Moshe Rabbeinu, a importância dele ter a força que ele tinha e ser enviado de Kadosh Baruch Hu, né? Então ele pensou, puxa vida, se eles são assim de Moshe, imagina eu, o que eles vão falar de mim, né? Cadê a gratidão desse povo? Já estão reclamando, acabou de sair do Egito, viram todas as pragas e não puderam, por causa de 3 dias, mesmo cansados. Será que a forma que eles falaram não podia ter sido uma forma diferente? Essa é uma questão. Reclamar, a gente pode reclamar, só que existem formas de reclamar. Né? E Hashem, obviamente, não ia deixar o povo morrer no Egito de sede. Né? Ele não está tirando o povo para matar eles estavam indo em direção a uma reunião muito importante ali. Então, o que aconteceu, né? Essa passagem tênue de pedir com a compaixão, com respeito, eles não estavam preparados, eles não entendiam o valor de um líder e o valor de Akadosh Baruch Hu. Se eles tivessem questionado com respeito, né, certeza Moshe não teria ficado nervoso, nem gritado com axé, né? Manda essa água para esse povo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ouvir esse povo. Que foi assim que está escrito ali nessa passagem. E axé manda através da árvore, a água fica doce, né? E é uma bola de neve a reclamar. O reclamar, ele leva a gente a toda hora ficar pensando no negativo, e a gente repete, e só cansa, né? Só deixa o outro cansado com aquela reclamação. E aí a gente não quer ouvir, a gente já fica com mal-estar, já não quer nem saber olhar para aquela pessoa. Então a gente criou essa situação, né? E aí, quando é diferente, quando é feito isso através de uma forma, se tem algo negativo, como é que eu vou falar? Como é que eu vou reclamar? Né? Como é que eu chego? Né? Se já vou... é o seguinte, ou eu chego com educação, com respeito, né? Será que as pessoas ouvem mais quando a pessoa fala com respeito e realmente há a mudança? Não? Então, é uma pergunta muito importante aí para a gente. Às vezes, tirar as dúvidas quando tem uma conversa e você não entendeu o que a pessoa quis dizer, houve um mal-entendido, e aí você chega para a pessoa e fala, pô, mas por que você falou daquilo? Aí a pessoa não entende o que você está... Não, mas eu não quis dizer aquilo. Não, mas você falou assim... Calma. Né? E aí vira uma bola de neve, uma gritaria, uma bagunça. E isso não tem nada a ver com um comportamento que vai te trazer harmonia e felicidade. Isso é um comportamento que vai te trazer mal-estar, maus pensamentos, uma energia horrível. Né? Então, a forma que a gente dialoga, que é o maior presente que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente, as palavras, né? Então, a forma que eu chego para o outro e falo, olha, sabe aquela coisa que você falou? Acho que eu não entendi direito o que você quis dizer. Você pode me explicar de novo para eu refletir e a gente tentar conversar, chegar num acordo? Sem agressão, é porque a gente acha que o falar agressivo é o que dá poder, né? É liderança, tem que falar de... Não, existem formas de falar, de se chegar, né? Então, é um trabalho interno gigantesco. Por isso que eu falei antes lá em cima, é um exercício diário na outra aula, que a gente tem que criar uma rotina nesse tipo de fala, no tom de voz, né? Reclamar, gente, mostra ingratidão. Então, é muito necessário a gente se esforçar para mudar essa bola de neve do reclamar, né? E assim a gente se transforma em pessoas mais generosas e com mais compaixão e ouvido, simulevo no que o outro está querendo falar. Então, resumindo, para que a gente possa ter uma vida mais harmônica, né? Saber ouvir, escutar, é um exercício diário, né? É uma repetição e
é assim que a gente tem que se portar, né? É assim que a gente faz. A gente viu lá em cima que quando a gente agradece, quando a gente tem essa gratidão, quando a gente acorda, vê a luz, tem o corpo mexendo, estamos com saúde, ainda mais nessa pandemia, né? Graças a Deus, poder se cuidar, poder ter nossa casa, nosso espaço, que a gente comeu hoje, que a gente respirou, né? Que a gente tem saúde. Então, isso é ter gratidão, conseguir enxergar isso. Então, isso é transformar, assim, o mundo, né? E ele começa em mim, para eu poder externar isso para fora, né? E as pessoas que estão em volta vão perceber essa transformação. E isso exercer o exercício da gratidão, exercitar a nossa mente, ter bons olhos, boas falas, boas atitudes e se transformar em pessoas melhores, grandiosas, como o rei Nimrod ali falou na música que a gente viu de Abraham Avinu, que teve essa bom olho de enxergar na sua esposa, que estava vindo, né, estava vindo aí um filho bem bacana. Então, assim, é muito interessante ver essa transformação no nosso dia a dia, e a gente percebe isso quando a gente se esforça para transformar algumas atitudes que a gente acha que é o que vai dar poder para a gente, para o outro me ouvir, e, na verdade, não é. Né? E aí a gente leva até um susto quando a gente entende, né, que foi, uau, ela me ouviu sem eu precisar berrar, sem eu precisar aumentar meu tom de voz, sem eu precisar me expressar de uma outra forma, e simplesmente de tocar num ponto com respeito e com o ouvido atento para que o outro também possa falar. Né? Então, isso é muito importante, certo? Então, assim, pá, mas por que isso tem a ver com a nossa aula, né? Então, para eu poder chegar a falar com vocês sobre pureza familiar, sobre casamento, sobre relacionamento, a gente tem que se conhecer, porque eu vou me relacionar com uma outra pessoa que veio de uma outra família, né? Que tem formas diferentes de ver a vida como eu. Né? Eu tenho uma forma porque eu fui ensinada assim, e o outro tem uma forma porque ele foi ensinado assado. E isso vem completar e não destruir, né? O que o outro tem de bom ou não, ou de ruim. Pelo contrário, às vezes uma coisa ruim no outro é boa para o outro e assim é uma troca. Então, para eu poder falar de pureza familiar, de casamento, de relacionamento, eu preciso falar do ouvido, eu preciso falar da boa fala, do diálogo, dos bons olhos, né? Do reclamar, porque a mulher reclama pra caramba mesmo. Se não sai do nosso jeito, a gente põe a boca no tambor. Mas como reclamar, né? Para que o nosso parceiro possa nos ouvir, né? Que possa fazer a diferença. Então, por isso é tão importante a fala, o diálogo, essa introdução antes de eu começar semana que vem, se Deus quiser, a falar mais sobre a pureza familiar, sobre a família, sobre o relacionamento de um casamento, né? Hoje a gente vê que um casamento, quanto que dura no tempo moderno, é muito difícil passar de 10 anos, assim, já é o uau, como vocês conseguiram, né? Uma coisa, 7 anos, não, 7 anos é o ano que, putz, é o ano que se não der certo é porque não deu, entendeu? Ou se passou, pronto, agora vai para frente. Mas por que eu tenho que pensar isso, né? Por que eu tenho que chegar nesse ponto de saber que o 7º ano é o ano perigoso, né? Afinal de contas, eu tenho um relacionamento, que eu tenho um diálogo, que eu tenho harmonia, que eu tenho a amizade, a parceria. Então, temer o quê? Né? Então, tudo isso que eu estou falando agora é muito importante para a construção da parceria, tanto na amizade, na família, né? E se é uma pessoa que está construindo, está casando, se Deus quiser, em breve ou não, também é para um relacionamento com a outra pessoa. Né? Então, ouvir, o falar, o dialogar, o estar atento, olhar com bons olhos, isso transforma a vida familiar ou a vida de parcerias ou no trabalho, né? O trabalho a gente encontra vários tipos de pessoa que às vezes a gente leva um susto falando, pode ser que essa pessoa é tão assim desorientada e fala coisas que não faz sentido e não, será que ela não percebe que isso só atrapalha o grupo, que só trabalha o trabalho?
Então, assim, tem situações que a gente se assusta até, né, do relacionamento entre o ser humano um ou outro, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, na família e etc. E tal. Então, a gente tem que entender o que é esta parceria com o próximo, né? Porque, afinal de contas, uma família ela não é só um lugar de viver e dormir, né? Ela é um lugar que eu vou construir uma família, eu vou trazer outras pessoas para o mundo, Bezerra Hashem, na hora boa, e que essas pessoas vão depender de mim, vão aprender de mim, vão absorver de mim, vão sugar de mim situações e forças que talvez eu não nem saiba que exista, e eu vou achar isso nesse momento dessa família. E eu vou ser exemplo para tudo, o tempo inteiro. Quando a gente tem filhos, a gente é exemplo para tudo e eles vão ser, se Deus quiser, melhores que a gente, né? Então, conseguir ensinar para um filho que reclamar, ok, tem seu direito de reclamar, mas que reclame com respeito, que eu possa te ouvir e que a gente possa dialogar e chegar num consenso, é a parte mais difícil de relacionamento entre duas pessoas, né? De família, porque são gerações diferentes, que vivem diferentes, têm a cabeça diferente. A gente ainda mais com a família que a gente tinha antes, né? Que era muito mais tradicional do que hoje, né? Então, hoje a gente tem uma influência externa muito grande, a internet, a abertura que nossos filhos têm hoje, que a gente não tinha, e a gente tem que se adaptar, às vezes, em certas situações, ou não. Mostrar que isso não faz parte da nossa cultura, dentro da nossa família, não vai trazer benefício para a gente. Mas, para isso, eu preciso que aquela pessoa me ouça e entenda o que eu estou querendo falar, né? E eu também, para poder entender o que meu filho está falando, ou a pessoa que está me falando, eu preciso saber, né, como lidar com isso. Então, essa é a base toda da construção de parcerias, de comprometimento, de lealdade, de amizade, de companheirismo entre duas pessoas ou mais, dentro de uma equipe, etc. e tal, que eu falei aqui. Tá bom? Kátia, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, pode abrir, fique à vontade. Sim. Shalom, Jaque. Shalom. Então, em relação a essas pessoas, né? Eu sempre fui muito assim da paz, mas sempre assim no decorrer da minha vida eu sempre tive que lidar com pessoas difíceis, e é complicado. É Muito. complicado porque tem pessoas assim que elas não param para ouvir, elas não param para entender que não é por aí, que você tem que ceder um pouquinho. Então, assim, eu sempre apareceu 100 pessoas difíceis no caminho. Aí eu até falei pro Eterno, o que o Eterno está querendo me ensinar? Porque não é possível. Né? O que É está gente acontecendo assim, aqui? é gente assim que, sabe, aparece assim para eu, como se fosse para eu Lidar, né? trabalhar a pessoa, mas é difícil, É muito muito difícil. Na difícil. Mudar um família, comportamento fora da é muito família, complicado. é Por muito isso que eu falo, complicado. quando a gente vem de outra forma, né, de outra família, e você lidar com outra que é total, eu falei, mas como é que pode ser que isso existe? Tipo, que comportamento é esse, né? De onde é que vem? Então, assim, como é que eu consigo entender isso, né? Porque, na verdade, eu não estou querendo modificar o outro, eu preciso me adaptar para que eu não seja atingida, né? E que, É, para mim, não seja uma coisa tão dolorosa de se conviver. Então, assim, o caminho, né, que a gente acredita muito que possa funcionar é esse. É tipo, ok, eu entendo que você vem de outra forma de aprendizado e tudo, mas para mim não funciona assim. Para mim, eu acredito que a gente possa conversar, e na hora que você estiver pronto para conversar ou me ouvir, beleza, eu estou pronto para te ouvir também, e a gente chegar num consenso que seja bom para os dois, e não se anular, né? Normalmente a pessoa fala, não, deixa quieto, vamos lá, deixa falar, vai embora, e se anula. E não é.
A pessoa ela está presente, ela tem a sua também atitude, ela também tem a sua presença, ela também tem o seu aprendizado. Isso é muito importante, não é se anular, né? E deixar correr, não é por aí. E o que tem me ajudado assim bastante a tentar entender essas pessoas, que geralmente essas pessoas têm problema de família, Certeza. teve problema na infância, assim, sempre são pessoas assim problemáticas. Direcionada a isso, né? Sim, e o que tem me ajudado assim a entender, a ter mais paciência, assim, saber ver o lado da pessoa é a literatura judaica, porque é muito complicado. Você assim, através de alguns livros, né, que eu li, assim, eu comecei a ver de uma outra forma. Comecei a ver, poxa, essa pessoa teve problema. Aí você deixa a pessoa falando, você vai vendo que a pessoa ela tem problema. Exatamente. Você Tem consegue problema. perceber, né? Que existe, Sim, tem alguma coisa fora do eixo ali e que fala, ok, sim. não sou eu o problema. Porque na hora que a gente É, consegue sentir isso, tipo, não sou eu o problema aqui. Eu sei a minha verdade, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas existem coisas que a gente consegue diferenciar, né? Desassociar a esses pensamentos ou comportamentos dessas outras pessoas. E é exatamente isso, né? Olhar e falar, peraí, aqui tem um... Opa, aqui não sou eu. Ok, beleza, te ouvi, aqui eu não posso te ajudar, né? Não posso transformar isso numa coisa que talvez a pessoa não está pronta para modificar, né? Ou entender, não tem o certo o nível de entendimento que possa fazer a diferença, né? Para essa pessoa. Então, o ideal é, ok, já entendi, aqui eu não tenho nada para agregar, né? E seguir, né? Para poder transformar de uma outra forma essa situação. Né? Então, o relacionamento, essa sabedoria que a gente tem, que a gente diz que a mulher tem, principalmente, né? Porque a gente vê muitas mulheres psicólogas, muitas mulheres assistentes social, muitas mulheres ligadas, né, ao núcleo familiar, quando ligada ao trabalho, professoras, né? E RH também, você vê muita mulher que são ligadas à relação, né? Seja ela no trabalho, como eu falei antes, é realmente pescar essa diferença, né, desse ser humano, tipo, ok, existe ali um problema que ele passou e não conseguiu se trabalhar isso, e traz para a vida e traz para dentro da relação, e isso é um problema dessa pessoa, que eu não posso resolver, mas eu posso me resguardar, eu posso transformar o meu lado, quando eu abro o meu ouvido para ouvir, quando eu abro minha boca para falar as coisas necessárias para falar para aquela pessoa, porque às vezes sai algo que a pessoa entende diferente, e não é porque você falou, mas é a cabeça da pessoa que faz a transformação, porque ela foi ensinada daquele jeito, né? E a começar e você conseguir falar para essa pessoa, olha, eu entendo como você pensa tudo, ok, não concordo, mas ok, é a sua forma de pensar, eu respeito. E isso já cria um laço de respeito entre os dois. E no momento que eu falo para o outro que eu te respeito, mesmo com a sua dificuldade de entendimento, ok? Então, você já cria um laço ali. Ou seja, é uma abertura para você, para a pessoa talvez sim te procurar e ali conseguir se relacionar de uma forma mais tranquila, sem agressividade, etc. E tal. Mas é exatamente isso, as pessoas trazem isso para dentro do seu comportamento, de algo que foi um trauma de infância ou de adolescente, ou algo que passou e não conseguiu resolver, e a vida inteira vive em torno disso, e o outro acha que ele que está errado, né? E não é. Né? O que a gente pode resolver é o que eu posso resolver, o que está na minha mão. E aí eu posso agregar da forma externa, né? Enquanto a minha interna eu posso trabalhar e perceber essa transformação. Então, por isso que é muito importante essa introdução para a gente poder trabalhar a parte de parceria, que é um casamento, que é a relação sexual, que é a relação entre os filhos e tudo que está ligado à relação com outro ser humano. Né? O comportamento ele diz muito, a fala diz muito, o diálogo, a abertura que tem ou não, né? E principalmente o lado do reclamar, que é algo que a gente precisa se policiar mesmo,
e não transformar isso numa coisa corriqueira, porque o outro não vai querer te ouvir mesmo, né? Isso é um fato, né, do nosso aprendizado. Então, hoje eu trouxe isso aí um pouquinho para a gente, e se Deus quiser, semana que vem a gente vai trabalhar mais essa parte da pureza familiar, a gente já entra nesse caminho, e eu agradeço muito por você estar aqui presente, muito obrigada por estar aqui, despender do seu tempo, e um bom final de semana, uma excelente noite, e Eu que Shabbat agradeço. Shalom, Shabbat Shalom. que está Eu que chegando aí, agradeço. Tem sido assim, muito enriquecedor fico muito feliz. as aulas. Que bom que você está gostando. Fico muito feliz, Kátia. Muito bem-vinda. Um grande Obrigada. beijo, tudo de bom. Beijo, Shabbat Fica com Shalom. Deus. Tudo de bom, Shabbat Shalom.